Então, no episódio de hoje aqui, recebendo a Maria, o Kleber, Maria, CEO da Miontex, Kleber, diretor comercial. Primeiro agradecer por ter aceito o convite aqui do nosso podcast, né? A Coopcast, nosso podcast da cooperativa nossa, né? A GCoop, que é a primeira cooperativa de consultoria e treinamento do Brasil, né? Que nasceu aqui em Cascavel. Então, nós estamos muito felizes em recebê-los. E hoje nós vamos desvendar aí para o empresário, né, que ainda não está por dentro da reforma tributária ou tem dúvidas da reforma tributária e principalmente se isso vai impactar no bolso dele ou não, como ele vai poder precificar, quais são as mudanças, o que ele tem que se atentar e também se existe alguma solução, alguém para orientar ele, né? Então, eu vou pedir para a Maria se apresentar, Maria, depois o Kleber, né? Maria, fique à vontade. Perfeito. Obrigada, Juliano. Obrigada pelo convite, né? Pela cooperativa nos abrir esse espaço para falarmos. Sou a Maria, como eu brinco, a segunda índia mais linda do Brasil. Brincadeiras à parte, sou sócia da Mion. O nome Mion traz o significado luz, que é trazendo essa minha ascendência indígena, né? O Mion significa luz na minha língua indígena da tribo Pataxó. Então, luz tanto para a gente que é sócio, para você como sócio, luz para os nossos clientes, que muitas vezes a gente atende a empresa que está ali no escuro, que está sem caixa, e a gente traz um fluxo financeiro que ela nem contava com isso, e luz para todos os nossos parceiros de negócios, né, que a gente consegue levar um fluxo financeiro também para eles através dos honorários que a gente retribui. E, para finalizar, eu falo que é luz porque a gente tenta descomplicar esse mundo louco do tributário, essa complexidade, então tenta aclarar, trazer a transparência para os empresários, né? Então, há 12 anos no mercado tentando trazer essas soluções tributárias, financeiras para os nossos clientes. E me diz uma coisa, você é contadora, é advogada, qual que é a sua especialidade? Maravilha. Comecei com a contabilidade, então a minha primeira formação foi em contabilidade. E aí o que a gente percebeu, né? A gente faz um relatório técnico para apresentar para um cliente. Quando a gente chegava na apresentação, me deparava com o advogado. Sim. Com o contador, a conversa flui. Contador com contador se entende. Quando vinha o advogado, ele falava, e a lei? E como funciona? E a origem? Às vezes dava aquela travada. Falei, calma aí, meu amigo. Calma aí que a gente vai jogar no mesmo nível. Então, eu resolvi cursar Direito. Então, também sou bacharel em Direito pela São Judas, em São Paulo. E finalizei o ano passado também a minha especialização em Direito Tributário, né? Pelo IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. É uma escola muito renomada lá em São Paulo, tem unidades em vários estados também. Então, consegui finalizar e hoje eu consigo, né, conversar numa linguagem que tanto o contador quanto o advogado compreenda. E agora tentar trazer de uma forma mais leiga para que o empresário também entenda, né, o que ele pode fazer na operação dele e melhorar o seu fluxo financeiro. Perfeito, perfeito, excelente. E agora o Kleber, queremos te conhecer, Kleber. Diga quem que é o Kleber, diretor comercial. Muito obrigado, Juliano. Quero agradecer por estar aqui, pela cooperativa ceder esse espaço para a gente, essa visita à cidade, conhecer o escritório da cooperativa. Bom, sou o Kleber, sou diretor comercial, cuido da parte também de projeto e expansão da empresa, novas oportunidades, estratégias. Sou formado em marketing, estou atuando no tributário e cursando direito. Tenho certeza aí que vamos evoluir muito, né, dessa vinda à cidade aqui, Cascavel, e crescer mais ainda junto com você. Perfeito, perfeito. E agora vamos já direto aqui ao nosso assunto, né? Nós vamos ter em torno aí de 40 minutos para falar um pouco sobre a reforma tributária e depois fazemos um fechamento ali. Então, eu vejo muito empresário falar assim, reforma tributária, eu tenho medo, eu vou vender minha empresa, eu tenho dificuldade de entender isso, de precificar e outros, né? O que você me diz, Maria? Por onde a gente pode começar ali para orientar o empresário? Acho que primeiro, o medo, a gente só tem medo daquilo que é desconhecido, né? A insegurança vem pelo desconhecimento.
O empresário, ele não dá conta de conhecer tudo profundamente. Então, ele buscar pessoas que tenham esse conhecimento para apoiá-lo e para ajudá-lo. A reforma tributária é uma realidade, não tem o que fazer. A gente tem que estudar e entender o que vai ser alterado, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E nós estamos aqui para ajudar. Então, é entender com quem já está buscando, conhecendo há mais tempo, o que pode mudar para o negócio dele, para a operação dele, e pensar de forma antecipada, né? Começa o ano que vem valendo, mas é muito melhor ele já se planejar a partir de agora para entender e para ir mudando estrategicamente a sua operação, que for necessário, para não ter nenhum prejuízo lá na frente, né? E contar com o apoio de quem já está estudando há mais tempo, né? As consultorias que são especializadas nesses projetos, para ele não sair do core business dele, né? Perfeito. E qual que você vê a principal mudança? Deixa de existir alguns impostos, surgem novos impostos, isso vai simplificar para o empresário, simplificar para o investidor internacional, vai ficar mais fácil para ele entender ou não? O que você me diz? A gente tem no nosso mundo tributário, o mundo dos impostos, tributos sobre tudo, né? Sobre propriedade, então, IPVA, IPTU. Isso aí não vai atingir nesse momento. Tem uma pequena mudança, mas não é o foco dessa reforma. A gente tem sobre a folha de salários. Então, quem tem ali a sua folha de pagamento, seus funcionários, tudo que a empresa paga hoje vai manter igual está, não vai ser alterado. Então, patronal, RAT, SAT, salário de educação, enfim, continua igual. Então, é importante para o empresário ir separando em caixinhas. Não é isso que a reforma vai mexer. Imposto sobre operações financeiras, IOF, não é isso que ela vai mexer agora. O imposto sobre a renda, a gente teve aí uma pequena reforma, que de fato vai atingir o empresário, porque é a tributação sobre dividendos. Mas a reforma que é tão falada não é essa reforma ainda sobre a renda. Isso só foi uma pequena reforma sobre a renda que foi realizada. O foco da reforma, que já é falada há mais de 30 anos, é a reforma sobre o consumo. Então, ela vai impactar em alguns tributos federais, municipais e estaduais. Então, vai eliminar, a ideia é eliminar, né? PIS, COFINS e IPI, que são tributos da União, que são federais, eliminar o ICMS, porque cada estado tem a sua legislação. Então, imagina 27 legislações, por isso que a complexidade é tão grande. Então, a gente vai unificar numa única legislação e também eliminar o ISS. Cada prefeitura, somos mais de 5.000 prefeituras, tem a sua legislação, então imagina como que é hoje a complexidade. Então, a ideia é simplificar para eliminar o ISS e aí nascer os novos tributos. Como que vai ser a divisão, né? Posso já seguir aqui com a divisão? Pode. A gente tem o nosso IVA de outros países. Então, a ideia seria, né, ter apenas uma alíquota do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Ou, alguns falam sobre Imposto sobre Valor Adicionado, que você paga o imposto sobre aquilo que você adicionou ao valor do produto. Então, essa ideia ficaria lindo se fosse apenas essa alíquota. Sim. Mas é Brasil. E a gente tem que dividir entre os 3 entes. União, estados e municípios. Fica muito complexo fazer essa divisão. Então, já foi dividido. Eu falo que o nosso IVA ele já teve filhos gêmeos. Então, ele teve a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai para a União, substituindo o PIS, COFINS e IPI. E IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que fica entre estado e municípios, substituindo, né, o ICMS e o ISS. E aí, para não termos a briguinha também entre os irmãos, vem o comitê gestor para poder regulamentar tudo isso. Então, é ele que vai arrecadar e que vai distribuir entre estados e municípios, né? Uma pequena mudança nisso também, já que estavam fazendo essa alteração, né? Nada mais justo. A gente tem a novidade aí que é o imposto do pecado, ou o nome técnico, né, o imposto seletivo, que vai incidir sobre alguns produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, alguns produtos vão sofrer aí uma alíquotazinha adicional que hoje não tem, né, que vai começar a partir do ano que vem. Certo, perfeito. E eu queria também saber, trazer um pouco para a nossa realidade, né? Por exemplo, no município de Cascavel, nós temos aproximadamente 41 mil CNPJs. Desses 41 mil, o grande volume são empresas do Simples Nacional. O que vai impactar para quem é o comerciante, o empresário que está no regime do Simples Nacional? Vai ter mudança? Com certeza, é a mudança mais urgente, ao meu ver. Então, você que está no Simples Nacional precisa se atentar, né, o prazo. Até setembro,
as empresas precisam definir o regime tributário para o ano que vem. Ah, mas é só para o ano que vem. Sim, mas precisam decidir até setembro. Por quê? O Simples Nacional ele tem que fazer um planejamento muito estrategicamente analisado. Porque hoje, quem é um Simples Nacional e atende uma empresa grande, uma empresa que está no lucro real, no lucro presumido, quando você emitir a sua nota fiscal para essa empresa, se você é um Simples Nacional tradicional, que é igual existe hoje, ele não vai poder tomar crédito da sua nota fiscal. Então, você pode perder os seus clientes por conta de uma falta de conhecimento que deveria ter feito esse ano. Um outro ponto, você pode ainda continuar no Simples Nacional, não é obrigado já ir para um outro regime, mas você pode optar entre pagar o DAS tradicional, né, com os tributos ali incidentes numa única guia, ou mantém o Simples Nacional e paga o IVA por fora, que é o famoso, todo mundo fala, né, o recolher por dentro e por fora. O por dentro e por fora é isso. Sim. Ou DAS tradicional, ou emite ali o IVA por fora, no percentual que for do IVA. Eu sempre coloco 28%, porque eu acredito que não vai ficar em menos do que isso. Qual que é o grande segredo disso? Você pagando em 28%, você toma o crédito das suas compras e o seu cliente vai conseguir tomar crédito da sua nota fiscal. Então, você precisa para ontem fazer esse planejamento. Vale a pena já ir direto para um outro regime tributário, do lucro real, do lucro presumido, e aí já resolve essa questão do crédito da nota fiscal para o seu cliente, ou não, fica no Simples Nacional recolhendo o IVA por fora. Sim. Então, tem que fazer esse planejamento para entender o que vai ser mais benéfico. Então, o empresário ele vai ter que ter um alinhamento com o seu fornecedor, com o seu cliente, entender, meus clientes são do lucro real, meus clientes são do Simples Nacional, meus fornecedores são de qual regime tributário, para não impactar na sua operação, né? Que Sim. vai impactar na precificação e outros, né? Sim. Um outro ponto importante que eu acredito que vários gestores, principalmente da parte financeira, estão preocupados, né? E os empresários, que é o split, né? O verbo splitar. Explica para quem está nos vendo o que é isso, o que é essa palavra, o que é esse novo procedimento que está chegando aí no Brasil, sabe? Dos mesmos criadores de startup. Splitar o pagamento do imposto, que é o split payment. A ideia é já ter o recolhimento do imposto direto na fonte. Algumas empresas que prestam serviços para órgão público, né, já conhecem esse procedimento. Você já tem ali o imposto retido na fonte. Então, quando você emite a nota fiscal, você já vai receber aquele valor líquido. A ideia é para que todas as empresas sejam nesse formato. Então, hoje, a empresa, quando ela emitiu uma nota fiscal ali de R$100 mil, ela já vai receber na sua conta 28% a menos. Que os 28% do IVA já vai direto para a conta do governo. Sim. Então, já vai ser retido ali direto na fonte. Qual que é o grande segredo disso? Se você é uma empresa que utiliza esse valor do imposto como fluxo financeiro, como capital de giro, tem que tomar muito cuidado, que senão realmente você vai ter um problema financeiro lá na frente. Então, tem empresa que utiliza para poder pagar a folha de salários, para movimentar o seu capital de giro de fato. No mês que vem que você deveria pagar o imposto, às vezes você paga, às vezes você parcela, às vezes você vai empurrando e lá na frente negocia. Então, hoje tem essa facilidade. Com a reforma tributária vai mudar. Então, o governo já pega o dele na ponta, você recebe o líquido e se você não se planeja, vai virar uma bola de neve e vai ficar sem caixa. Sim. E essa adesão para o empresário ao split não traz nenhum benefício, né? Até então, né? É isso mesmo, não traz, só vai trazer a parte negativa, né? Do capital de giro, do recurso financeiro, né? Olhando de fora, assim, vai ser difícil alguém aderir. Pela legislação, empresas do lucro real iniciarão, né, o teste com empresas do lucro real e a partir do ano que vem elas terão a opção de aderir ou não. Não vai ser obrigatório. Sim. Mas a questão é, uma empresa do lucro real que iria aderir deve ser uma empresa tão organizada, porque eu não vejo nenhum empresário falando, legal, já quero fazer esse teste de cara. Sim. Não, ele vai esperar mais um pouquinho. Mas o que eu vejo, isso é algo que vai ser obrigatório daqui a pouco. Talvez não seja o ano que vem, mas talvez em 2028 isso vai ser obrigatório. Então, assim, já tem que planejar, já tem que pensar com antecedência de como vai ficar o fluxo financeiro de todas as empresas. Né? Por mais que seja a princípio para o lucro real, eu acho que todos os contribuintes têm que começar a pensar, quando chegar nele, e aí, eu estou preparado para isso?
já ir preparando seu fluxo financeiro para essa mudança, né? Sim, porque também tinha muito empresário, né, que ele deixava de recolher os impostos, ia trabalhando, né, com esse montante e depois renegociava ou reparcelava, né? Então o governo quer já morder o que é o do leão, que é da parte dele e assim por diante, né? Na fonte. Na fonte. E para quem tem atualmente benefício fiscal, né, que nem, por exemplo, na nossa cooperativa, o pessoal que está nos assistindo, né, são várias cooperativas aqui na nossa região, as maiores cooperativas da América Latina, está num raio de 250 quilômetros aqui de Cascavel. Muda o que para a cooperativa? Muda o que para quem tem algum incentivo, alguma base de cálculo reduzida, entre outros? Perfeito. Cooperativas, principalmente quem exporta, né, que é o grande receio. Na exportação, você tem a isenção ali de tributos, PIS, COFINS, ICMS, enfim. É o grande receio de começar a tributar. Quem já tem esse benefício, o projeto da reforma foi feito para manter tudo que já existe. Então, essa é a ideia. Com exceção daqueles regimes especiais, por exemplo, a gente tem muita empresa em Minas Gerais, que estão em Minas por conta do ICMS, vão para o Espírito Santo por conta do ICMS, a ideia é acabar com essa guerra fiscal. Então, se você tem um regime especial, que geralmente já tem uma data específica para concluir, isso não será renovado. Vai concluir e acabou. Porque a ideia é deixar todo mundo no mesmo patamar de concorrência. Certo. Mas aqueles que já são benefícios, né, que estão incorporados na nossa legislação, na nossa Constituição, não vai ter alteração. Então, cooperativa, enfim. E mais alguns segmentos que precisarão, né, na verdade, precisa de fato ser beneficiado. E aí a legislação já traz uma redução do IVA. Então, a educação vai ter uma redução de 60% do valor do IVA, empresas da área da saúde, profissionais como contabilidade, advocacia também terá essa redução. A parte de imóveis, muita coisa que antes não era tributada, agora vai começar a tributar, mas vai ter uma redução do IVA de 50% a 70%. E manter também a cesta básica, né, que hoje é a alíquota zero. A ideia é também manter para alguns produtos da cesta básica a isenção do IVA. E as indústrias que estão na Zona Franca de Manaus, muda alguma coisa ou não? Perfeito. A grande ideia seria acabar o IPI, né? Que é o que todo mundo sonhou, acabou o IPI para todo mundo, lindo, maravilhoso. Só que não. Até a página 2. Se acaba com o IPI, a gente acaba com o benefício das empresas que estão na Zona Franca de Manaus. Então, imagina, a gente vai prejudicar algo que foi desenhado há muito tempo. Então, o IPI ele vai ser mantido apenas para quem concorre diretamente com as empresas que estão na Zona Franca de Manaus. Então, dependendo da sua operação, você precisa avaliar se lá tem, na grande maioria, o mesmo comércio daquele produto, indústria daquele produto, você concorre diretamente. Se você concorre diretamente, você vai pagar IPI. Então, ele não vai morrer 100%, que é uma forma que o governo, né, conseguiu para poder realmente manter um benefício para quem está na Zona Franca de Manaus. Porque senão não faria sentido, né? Sim, daí a ela pouco a gente não teria mais nenhuma empresa deixaria lá, de existir. Exato. Da noite para o dia, né? Exato. E tudo isso tem um período de transição, né? Então, provavelmente essa reforma ela vai ser gradual. Explica como que vai funcionar. O que muda já? Muda alguma coisa já agora? É janeiro do ano que vem? É 2030, 33? Como que é essa transição? Eu acho que a simplicidade talvez daqui a uns 100 anos. Mas vamos falar do que está na lei, né? Esse ano a gente tem apenas a alíquota teste. E acho que todo mundo já está testando aí a sua nota fiscal para trazer ali, né, IBS e CBS com a alíquota teste. Não vai impactar no número, tá? É só testando mesmo o formato da nota fiscal nacional. A partir do ano que vem, aí começa para valer. Então, a partir do ano que vem, já não vai mais existir nem PIS e nem COFINS, extingue 100% e aí já nasce 100% a CBS. E aí começa gradualmente o IBS. Então, a gente vai viver nesses dois cenários, o modelo atual, que é o modelo antigo, e o novo a partir do ano que vem até 2032. 2033 já é 100% de IBS, então acaba 100% com o ICMS e com o ISS. Tá? Esse é o desenho, se tudo der certo, com fé em Deus, até 2033 nós estaremos no novo sistema. Perfeito. E nós estamos em maio
e ainda é uma incógnita, né, a questão da alíquota. Qual alíquota que vai ser aplicada, né? O que está faltando? Falta uma resolução normativa, falta um comunicado da Receita Federal, falta uma medida provisória. O que está faltando para fornecer, para o empresário não ficar nessa escuridão ali de definição de alíquota? O que está faltando? Perfeito. A gente tem a emenda constitucional, bacana, lei complementar, legal. Saiu acho que na semana passada, se eu não me engano, a regulamentação da CBS, 280 páginas, quem quiser estudar, fica à vontade, muito legal. E cadê a alíquota? A alíquota está prevista para sair em outubro. Estratégica jurídica ou política, não sei. Sim. Mas está previsto para sair tanto a alíquota, né, de IBS, CBS, e também a alíquota do imposto seletivo, né, que são dos produtos que terão aquele acréscimo do tributo. Então, a própria Receita Federal já se manifestou mais ou menos nesse período. Exatamente. Ou é uma estimativa dos especialistas? Está previsto para sair em outubro. Por enquanto, a gente vai pela média, né? A média do IVA está em 26,5%. Como eu sou um pouquinho não tão conservadora, eu sei que não vai ficar nisso. Hoje, os nossos estudos, a gente já considera 28%. Mas, se é para chutar um número, está entre 26% e 29%. A ideia é que não fuja desse parâmetro. Mas ainda não teremos certeza. Então, temos que fazer com base em média. Perfeito. E para aquele empresário que tem uma indústria, ele quer preparar o time dele para todas essas mudanças, qual que é o primeiro passo? O que ele tem que fazer? Quem que ele tem que procurar? Onde que ele tem que dar o início ali? Perfeito. Posso passar para ele falar dos nossos afiliados, os nossos 200 escritórios? Eu acho que isso é interessante. Diga lá, Kleber. Vamos lá. Bom, hoje é a nível Brasil, né? Sócios e parceiros espalhados por todas as capitais. Temos Cacau Show, Boticário, tem Cicobi, tem mineradoras, tem empresas do agro, todas as empresas aí que a gente atendeu, né, que estão na nossa carteira. Hoje, mais ou menos uma base, pode até me corrigir, tá, Maria, por favor? Mais de 3 mil clientes atendidos, estimativas hoje, mais ou menos uma base. 4 bilhões em créditos mapeados. É isso, né? Mapeados, o que mais? Ajuda a complementar. Isso, perfeito. Que esse recurso volta para o fluxo de caixa do empresário. Né? Exato, isso mesmo. Essa é a nossa intenção, entendeu? Dar Isso aquela aliviada. Isso é rápido, demora, porque é uma dúvida de muitos empresários, né? Fiz um diagnóstico tributário, recebi um parecer tributário. Quando que isso já pode converter em fluxo de caixa? É assim, né? Tem todo um processo, né? Assim que o empresário ele faz a liberação da procuração eletrônica, se ele tiver no Simples Nacional ali é 48 horas, presumido o real 7 dias úteis, e a gente já consegue dar um parecer para esse empresário. E em 30 dias aí mais ou menos, ele dando ok, finalizando a negociação, a gente já começa. Então aquela indústria do lucro real, em 7 dias ele vai saber se ele tem direito, né, a restituir ou a recuperar algum valor e qual é o valor. Exatamente. E depois que ele descobriu, analisou, aprovou o parecer, como que isso vira dinheiro para ele? Como que isso vira fluxo de caixa? Como que isso se converte em benefício econômico financeiro? Quer entrar nessa parte? Compensação ou restituição? Dá um bom tema corte para a gente discutir. Aqui agora é o corte, sabe? Compensação ou restituição, né? Primeiro, é a gente conseguir convencer esse cliente de fazer um diagnóstico conosco, né? Feito o diagnóstico, a gente tem o parecer tributário contemplando ali todas as teses tributárias, oportunidades, os valores a recuperar. E aí a gente parte para a apresentação desses valores para o empresário. Dependendo da empresa, a gente tem caminhos diferentes, né? Então, se é uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, o caminho é a restituição, que é o dinheiro em conta. Então, hoje a Receita Federal, ela homologa um pedido e deposita, ela faz um PIX para a empresa do Simples Nacional de 30 a 90 dias. Então, é um prazo rápido, então. muito rápido. Exato. Aí a gente tem as maiores do mercado, né? As empresas que estão no lucro real, no lucro presumido. Então, nesses cenários, é mais interessante a compensação.
Porque a empresa, ela tem um crédito do passado, mas ela paga todo mês aquele mesmo tributo. Então, não faz sentido a Receita te devolver um dinheiro em caixa se você todo mês está pagando o mesmo valor. Então, a gente faz esse encontro de contas, paga esse guia, né, esse DARF, esse imposto do mês, com o que tem de crédito ali do passado. Em casos muito raros, sou um frigorífico, eu tenho muito crédito de PIS e COFINS, mas eu não pago o PIS e COFINS da minha saída. Como que eu faço para recuperar esses valores? Sim, a Receita ela devolve em conta também. Então, a gente tem cliente que já recebeu de uma única vez 3 milhões, 1, 2, direto da Receita Federal, porque existe a previsão legal para isso, então é possível pedir a restituição em conta também para empresas do lucro real, né? Então, esse é o nosso processo. Analisar, sentar com o empresário e entender o melhor cenário para ele naquele momento e como seguir daqui para frente, né? Sim. E alguns empresários têm medo, às vezes, dessa operação, né? Vocês mencionaram que já atenderam mais de 3 mil clientes pelo país. Teve algum cliente que... Porque eles pensam assim, não, eu vou cutucar a onça com a vara curta, eu vou pleitear um crédito e vai descobrir algum passivo meu, vai gerar um contingente. Como que neutraliza isso? Há uma possibilidade de neutralizar esse risco do empresário, né? Porque eu acredito que dos 3 mil clientes que você tem, algum já teve algum problema, teve que devolver algum montante para a Receita, foi questionado, teve alguma coisa assim? Perfeito, essa é a principal dúvida, né? E se fizer um pedido, a Receita vir atrás, eu tenho que devolver com multas e juros. Primeiro, em mais de 12 anos de operação, a gente nunca teve nenhuma glosa tributária, Ótimo. que é você ter que devolver esse valor para a Receita Federal. Eu acho que o primeiro ponto é você ser conservador. Não adianta você ser ganancioso nesse mundo. A gente vê aí várias notícias de fraudes tributárias, porque você realmente toma um crédito que ainda não existe. A nossa operação, nós trabalhamos com teses pacificadas, ou seja, aquilo que já é de conhecimento da Receita Federal ou do STJ, do STF, que são os órgãos responsáveis por esse julgamento. Então, o importante é isso, você ir numa consultoria conservadora para não ter nenhum problema. E tanto é que a gente faz o processo, né, do início ao fim para de repente realmente acompanhar todo o processo com essa empresa, tá? Então, é isso que eu sempre recomendo. Primeiro, procure alguém sério para fazer um trabalho. Segundo, o risco que a Receita tem de fiscalizar é a mesma coisa, independente do que você faça. Todo ano ela já tem um plano das empresas que ela quer fiscalizar no ano seguinte. E é meio que por sorteio, né? Às vezes vai na empresa que não tem, tá tudo em dia. Pode ser que pegue uma operação e aí sim ela vá se aprofundar e entender. Mas o mais importante é fazer o trabalho corretamente. Porque mesmo que você receba uma fiscalização da Receita, existe respaldo jurídico para isso. É só explicar o trabalho que foi feito e não vai ter nenhum problema, né? Então, é essa a nossa visão no escritório. Tanto é que eu posso até citar aqui o seguro, né? Hoje, a Maion conta com um seguro de responsabilidade civil de 5 milhões. Então, se eventualmente a equipe cometeu algum erro, algum equívoco que gerou um prejuízo para um cliente nosso, a gente está resguardado em até 5 milhões. Perfeito. Então, eu falo, meu Deus, errar nesse nível, que erro, né? Sim. Então, a gente já tem esse respaldo da seguradora, né? É o seguro com a Berkeley, inclusive. Ótimo, uma seguradora renomada, né? Uma das 20 maiores do mundo. Sim. Então, isso realmente leva a segurança que o empresário necessita para entender essa operação. E uma outra dúvida que eles têm, acho que são duas. Que período para trás que eu consigo reaver? E a segunda pergunta, de quanto em quanto tempo eu posso fazer esse estudo, esse parecer, essa análise para entender se eu tenho crédito ou não? Eu tenho que fazer de 5 anos? Como que seria? Perfeito. No tributário, a gente tem o nosso prazo de prescrição de 5 anos, né? Então, tudo aquilo que eu paguei a maior dos últimos 5 anos, eu consigo reaver. Se eventualmente o fisco também esquecer de me cobrar nesses 5 anos, perdeu. O direito é válido para ambos os lados. Certo. Então, a gente sempre consegue recuperar dos últimos 5 anos. Em relação à dívida, quanto mais a dívida uma empresa tiver, melhor fica a nossa defesa, né? Porque além da recuperação tributária que a gente realiza, hoje a gente tem um braço de contencioso tributário que a gente também negocia a dívida se essa empresa tiver dívidas tributárias. Então, isso que é bacana. De quanto em quanto tempo? A maioria dos nossos clientes faz a cada ano.
Então, a primeira vez faz os últimos 60 meses, que são os últimos 5 anos. Maravilha, traz o crédito, recupera. No ano seguinte, quando a empresa entregar todas as obrigações acessórias anuais, né, referente ao ano anterior, a gente já faz uma nova análise. Então, a gente tem cliente que já está conosco há muitos anos fazendo essa recuperação anual. Então, eu sempre recomendo, todo ano faça uma análise tributária. Então, não precisa esperar 5 anos para fazer. Não, até porque, às vezes, se você deixa para 5 anos, dependendo do momento que você fizer, pode ser que você vá prescrever lá o mês ou 2 do passado. Que são então, as alterações na legislação tributária que ocorre diariamente, praticamente. Exato. Né? Então, de ano em ano, a nossa recomendação sempre. E falando um pouco em passivo tributário, já que vocês mencionaram isso. Que eu ia falar agora. Se você quiser ressaltar, Maria. A Receita Federal, ela faz uma classificação, ela tem um score, né? Dependendo do score desse cliente, pode ter mais benefício, menos benefício. Exemplo, eu vejo muito empresário, eu tenho um passivo de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 9 milhões, impossível, às vezes na mente do empresário, é impossível de resolver, né? E tem solução para isso, né? Quais que são as formas de negociação, onde que vocês da Maiontex conseguem contribuir, quais são as condições de pagamento, né? Se você puder também citar um exemplo, né? Até onde consegue chegar, se enquadrou no fluxo de caixa do cliente e qual que foi o desfecho. Dependendo da dívida que o cliente tem, tá? A gente consegue dar até 70% de desconto, podendo parcelar em até 145 meses. A Procuradoria, ela classifica o cliente por rate, né? Rate A e Rate B, a Procuradoria, ela classifica o cliente como um bom pagador. C e D, ela já entende que é aquele certo cliente que tem uma dificuldade para pagar a dívida ativa dele. Então, em cima desse cliente C e D, a gente consegue dar esse desconto, né? Não que no A e no B a gente não consiga, mas precisa fazer uma análise mais criteriosa, mais rigorosa. Passar até a palavra para você, se você quiser complementar em cima disso também, isso seria melhor. Essa negociação de dívida é algo que a Receita está tentando, com a reforma tributária, acabar com isso, né? Porque se eu recolho o meu imposto na fonte, não tem como passivo, a empresa me dever, não tem um passivo tributário. Mas é um serviço aí gigantesco que a gente tem ainda para atuar com os nossos clientes, que é a área de contencioso que a gente fala, né? Primeiro, não existe receita de bolo, cada empresa tem a sua particularidade. Então, hoje, o que a gente analisa? Como que está essa dívida? Hoje muito mais difícil por conta da tecnologia, mas ainda acontece de a dívida estar prescrita e a Procuradoria cobrar essa dívida da empresa. Então, a primeira análise que é feita pela Maio é entender o volume dessa dívida, se realmente é uma dívida que a empresa está devendo ou se já prescreveu. Segundo, essa dívida mesmo, a base de cálculo está correta? Então, a gente já faz essa primeira avaliação. Fez a avaliação, agora vamos para as estratégias. Essa empresa tem algum crédito que eu ainda consigo compensar com essa dívida? Legal, a gente já consegue ajudar o empresário. Não, a dívida já está na Procuradoria, PGFN, já tem execução fiscal, a coisa já está mais complicada. Vamos para as demais. Então, primeiro, fazer uma negociação com a Procuradoria, então é absolutamente possível. Ele comentou, a gente pode fazer uma transação tributária, né, que é esse acordo com a PGFN. Sim. De repente reduzir ali o valor da dívida, um parcelamento mais estendido, muitas vezes faz sentido para essa empresa, né? Ou às vezes, a gente já aconteceu no escritório, né, a empresa ela tem a dívida, ela sabe que tem que pagar, a gente não consegue uma redução e ela quer ganhar mais tempo, né? Então, se a gente identifica alguma possibilidade de discutir no judiciário, aí sim, porque o judiciário leva muito mais tempo, às vezes é o fôlego que esse contribuinte precisava ali, enquanto a gente discute um ponto daquele crédito, né? Igual a gente já atendeu ali clientes que vai participar de licitação. Poxa, eu não consigo fazer o parcelamento, dá 20% de entrada, e agora? Tá, vamos brigar no judiciário, aqui tem uma linha de defesa que a gente consegue brigar com você. Então, garante ali o valor do débito, faz seguro garantia, enfim, tem várias estratégias, e aí ganha um fôlego para aquele empresário, né? E aí, aquele que já cabe em uma transação tributária, e se realmente é devido ali aquele valor, a gente sempre recomenda ele fazer. A gente teve um cliente agora de Matão, perto de Campinas.
A gente apresentou para ela o relatório, uma redução de um pouco mais de 50% do valor da dívida. Legal, vou conversar com meu sócio e já falo com vocês. Na próxima semana já tinha ido para cartório a dívida dela. Então, Sim. além da negociação de dívida, ainda teve que pagar as custas do cartório. Então, é esse cuidado. Às vezes a gente está acompanhando ali todos os editais e quando a gente vende a urgência, é porque, de fato, é para ajudar a empresa, né? Então, Sim. a gente vai nessa linha de estratégias. Mas, sim, tem muita estratégia para reduzir. Então, a gente tem diversos casos no escritório, não só na pessoa jurídica, mas a gente atendeu um sócio também na pessoa física. Ele estava com mais de 7 milhões de dívida, então a gente conseguiu reduzir, fez um parcelamento, ficou algo bem legal, conseguiu enquadrar, né, no fluxo financeiro dele. Então, essa ideia é tentar trazer a melhor estratégia para a empresa no momento que ela tiver, né? Eu acho que tem levado muito o empresário a tentar regularizar esse passivo tributário, porque aqui na nossa região, muitos deles ou receberam notificação, ou mudaram de regime, né, principalmente nessas 2 últimas viradas de ano. Eu vi muitos empresários, devido a esses passivos, ir para o lucro presumido automaticamente. E também com a Receita Federal, acho que utilizou uma estratégia muito interessante. Por quê? O empresário tinha o costume de deixar o passivo porque não acontecia nada, não travava a operação dele, né? E indo para cartório, quando a Receita começou a mandar para o cartório, isso sim, isso para todo financeiro, né? Então os bancos, quando vem ali um protesto, foi para cartório, aquele limite pré-aprovado, na hora é cancelado, né, na instituição financeira. E tem levado muito o empresário a buscar uma solução para resolver, né, buscar uma consultoria para resolver esse problema tributário, né, esse passivo tributário. Então vai ter essas grandes mudanças, né. Algo mais que é interessante para o empresário que está nos assistindo saber sobre a reforma tributária, sobre as soluções tributárias, tem alguma novidade, tem algo que ele deve se atentar? Porque eu também sei que vocês têm a solução da recuperação de TBI e emolumentos, não sei se vocês querem falar um pouco sobre isso, né? Tem também da desossa de carne, tem da lei complementar para combustíveis, pode ajudar aí rede de postos de combustíveis, entre outros, né? A lei do bem também, acho que isso daria até um outro episódio de podcast só da lei do bem, vídeo só disso, né? E quais outras soluções que o empresário que está nos assistindo desconhece, não sabe, isso é administrativo, isso é judicial, isso é seguro, não é seguro? Sim. Nossa, a gente tem muitas oportunidades, né? Eu gosto até de classificar por regime tributário. O nosso mais complexo, que é o lucro real. Fala que o lucro real é uma mina de ouro para o tributário, para quem trabalha na parte de consultoria. Para o empresário é muito complexo, porque às vezes a gente atende a empresa, recupera os últimos 5 anos e ele já está lá há 10, 15 anos pagando a maior. Então vem essa frustração de, né, por que eu não conheci vocês antes? Mas assim, se tratando do lucro real, por exemplo, um posto de combustível, além das teses padrões, né, do mercado, PIS e COFINS, então tudo aquilo que a empresa adquire de compra ali de insumo para sua operação, pode-se tomar crédito de PIS e COFINS. Então hoje a gente faz uma análise bem delicada de cada um desses insumos para entender se pode ou não compor ali a base de cálculo de PIS e da COFINS. Então já é um ponto de crédito. Para posto de combustível específico, a gente tem a famosa tese do diesel, né? É uma tese que inclusive está, né, praticamente acabando, que o ano que vem já vai prescrever, que é o período de 2022 que ficou disponível, onde a gente consegue tomar o crédito do diesel que os postos adquiriram ali entre março e setembro de 2022. A gente tem posto ali que naquela época adquiriu muito, então imagina você levantar ali um crédito de 7 milhões para um posto de combustível. Sim. Então é uma oportunidade bem relevante. E também não é só o diesel, né? Tem o gás liquefeito, o gás natural, querosene para avião, né? O biodiesel também entra. Sim, então assim, quem é um posto de combustível, se não fez um trabalho ainda de consultoria tributária, às vezes tem um receio, às vezes não conhece alguém que faça, primeiro, ele vai ter oportunidade. Então esse é um dos temas que a gente faz, o levantamento. E o diagnóstico de vocês são gratuito, né? Então todos
as soluções que é aplicável para aquela empresa ou para aquele CNPJ ou aquele grupo econômico, vem no parecer, né? Vocês apresentam, né? Sim. É fazer esse raio-x, né, da empresa. A gente faz um check-up da empresa quando ela chega na nossa operação. Então, é fazer esse diagnóstico, entender o que você pagou, todas as teses que se aplicam, desde a do diesel, tese da desossa, né, só dando spoiler. Então, tudo aquilo que um frigorífico, um supermercado, um açougue descarta, que é o osso, o nervo, todo aquele excesso de pele da carne, que não é faturamento, você pode deduzir tanto da base de imposto de renda e também tomar crédito de PIS e COFINS sobre isso. Então, alguns desconhecem esse tema e é algo legal para a gente trazer. E retroagir também os últimos 60 meses, né? 5 anos. Então, só esse ponto pode trazer um benefício financeiro interessante, né? Para o caixa é direito do contribuinte, segmento. Né? É direito do contribuinte. Se ele não for atrás, vai ficar com uma excedente de arrecadação para a União, né? Vai ficar para o governo, vai prescrever e... A gente fala, se perde. Você está devendo, a Receita está lá, né? Sim. Atrasa, ela protesta, faz tudo para receber. Se ela te devolver, se você não bate lá, ela não vai te devolver. Então tem empresário que está deixando dinheiro na mesa, né? Com certeza. Está deixando dinheiro na mesa. Agora, vamos para os finalmentes, né? Quiser fazer uma finalização, Maria, sobre a reforma tributária, as soluções, onde que conseguimos contribuir, né? Então, o empresário que está nos assistindo, como que entra em contato conosco? Se quiser falar também da nossa parceria junto à GECOP, sim, palavra perfeito. de vocês. Então, aos empresários, principalmente, né, aqui da região do Paraná, nós temos uma sociedade com a GECOP, através da Maiontex Paraná. Então, você que precisa fazer um diagnóstico, seja, né, para recuperação tributária, ou está com um problema com dívida tributária, ou precisa entender melhor a reforma tributária, a gente consegue fazer esse diagnóstico e te apresentar. Quem está pensando na reforma tributária, eu recomendo, primeiro, se você é Simples Nacional, para ontem, tem que procurar uma consultoria para fazer esse cálculo, entender o melhor cenário para o ano que vem. Então, a gente tem até setembro para definir isso. Se você é uma empresa maior que esteja no lucro real, no lucro presumido, ainda mais importante. Porque a forma como você vai operar o ano que vem vai definir como vai ser a sua margem de lucro, o seu preço de venda. Então, a gente consegue acompanhar, não só, né, trazer o passado, as restituições aí do passado, mas também acompanhar daqui para frente, para entender o melhor cenário para a empresa e traçando estratégias, né, para conseguir um melhor fluxo financeiro para a empresa. Então, acho que esse é o recado. E principalmente quem está no lucro real, né? Esse ano a gente tem até dezembro para consolidar todos os créditos de PIS e COFINS. Ano que vem teremos a CBS, que é uma novidade, mas vai ser permitida a compensação de PIS e COFINS com a nova CBS. Então, conte com a nossa consultoria para esse apoio nesse diagnóstico gratuito e daqui para frente, até 2033, que vai ser essa loucura dos dois mundos tributários, para a gente acompanhar aí todas essas alterações, né? E passar por isso com o maior fôlego possível. Perfeito. E você, Kleber, complementa alguma coisa, orienta o empresário? O que eu oriento ao empresário é ir na GECOP, né? E visitar lá o escritório, né? Visitar o espaço, sentar e conversar lá para conhecer mais. E, se possível, né? A gente voltar aqui para Cascavel, visitar o escritório e dar mais uma pincelada sobre a reforma tributária. Se puder juntar uma rede network de empresários todos juntos, eu acho que faria o total sentido. Sim. Eu acho que olho no olho ali, conversando com todos eles, né? Esclarecer as dúvidas. Porque aqui você tá perguntando pra gente e a gente tá respondendo pra você, né? Sim. O empresário não tem como perguntar. Então, ele estando lá no escritório, lá na empresa, com certeza a gente vai esclarecer todas as dúvidas deles. Sim. Mas você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, né, pode pôr ali nos comentários. Nossa assessoria vai entrar em contato, vai responder ali todas as dúvidas. E também convido o empresário a conhecer a nossa nova sede física, né, na Avenida Rocha Pombo, número 2005, sala A105. Eu sou Juliano Pousonoff. Agradeço o episódio de hoje, né? Falamos aí sobre reforma tributária, falamos sobre contencioso tributário, planejamento, entre outros. E esse é mais um episódio aí do Copcast, em parceria com a AGECOP, nossa cooperativa do coração. Obrigado. Obrigada.